Fala pessoas, beleza? Bom, eu sou o Udney e você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de psicologia, agora falando da Gestalt, e vamos a mais um vídeo, certo? Antes de qualquer coisa, para você que está curioso, para você que entrou agora, que chegou agora, primeiro, nós temos mais de 40 vídeos de psicologia aqui no canal, numa playlist, tá certo? Tem outras playlists dividindo os temas, você vai gostar. O livro que eu estou usando para você que chegou agora é o livro Psicologias, tá certo? E ele é um livro muito bacana. Tem uma capa que é assim, tá certo? Eu estou usando um livro da Facu. E esse livro é muito bom, tradicionalíssimo. Ele vai abordar várias teorias, várias linhas da psicanálise. E é um livro introdutório para você que está começando a estudar, tá certo? Ou para você que é um curioso, tá? E gosta de estudar assuntos assim como eu, certo? O link dá aqui na descrição, o link da Amazon para você comprar. Lá tem essa versão, tá certo? Com a capa da editora e a versão atualizada, tá? A 15ª edição, tá? Ó, supimpa, certo? Então se você tiver a fim de comprar ou dar uma olhadinha, clica aqui no link e compre pelo link do canal, que você me ajuda e ajuda o canal a desenvolver o material e ajuda a gente a produzir mais conteúdo, tá certo? Então vamos lá, vamos agora ao conteúdo, tá certo? A gente tá falando aí da Gestalt, aqui. E nós falamos uma coisa muito importante, muito interessante no vídeo anterior. Lembre que se você não viu o vídeo anterior, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui porque estava procurando o tema, é bacana você ver os vídeos anteriores, pelo menos sobre o tema, tá? Tipo Gestalt, que eu fiz anteriormente, porque são temas de continuação. Eu não estou fazendo tópicos, eu não estou explicando isso agora. O que eu estou explicando está ligado com o vídeo anterior. Então tem coisas que eu vou falar aqui que se você não viu o vídeo anterior e se você não conhece o assunto, você pode ficar meio perdido, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a Gestalt, vamos falar sobre a boa forma, tá certo? O que é essa boa forma da Gestalt? Nós vamos ver agora. Estamos continuando o tema que nós falamos sobre a percepção. Primeiro nós falamos sobre o que a Gestalt acha que é essa percepção, como a teoria da Gestalt aborda essa questão da percepção, tá certo? E agora nós vamos entrar na boa forma, que é uma continuação do tema, galera, certo? Então vamos lá. Boa forma, certo? É o seguinte, ó, pra você. Eu não faço tópicos, vocês estão vendo que não tem a lousa, mas eu faço um rascunhozinho. E eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Assistam o vídeo. Se você está usando esse vídeo para estudar, faça isso. Escuta o vídeo, vai fazendo as suas anotações que você vai ter um belo estudo. Tá certo? Vamos lá. Vamos à boa forma, então. A primeira coisa que nós temos que entender aqui, certo? É que o fenômeno da percepção, ele é essencial para a Gestalt. Tá certo? Na verdade, o fenômeno da percepção, ela estuda o fenômeno da percepção, porque isso ajuda ela a compreender o comportamento humano, tá certo? Então, dentro da ideia de perceber as coisas, quando a gente analisa esse processo de percepção, isso nos dá uma dimensão muito grande para entender o processo de comportamento humano, tá certo? Então, a boa forma, que é o que nós vimos no vídeo passado, tá certo? Essa boa forma, ela é o quê? Ela está na percepção, na observação. Principalmente quando nós falamos da percepção visual, tá certo? Vamos trabalhar especificamente essa questão da percepção visual, tá certo? Então, essa boa forma, ela vai vir através da percepção visual, tá? Agora vamos entender dois pontos importantes que você precisa anotar se você está estudando para isso. Ela tem duas relações muito interessantes, né? Primeiro, o comportamento tem uma relação, a Gestalt mostra que o comportamento tem uma relação com o estímulo físico muito próxima, né? Muito própria dele. É uma coisa muito ligada, o comportamento com o estímulo físico, tá certo? Só que ela também tem uma outra relação importante, que é o contrário, né? É a relação onde o comportamento, ele pode... E o estímulo físico, ele pode ser diferente se a observação e a percepção do ambiente forem diferentes. Se você observar e perceber a realidade de forma diferente, o seu comportamento e os seus estímulos físicos vão ser diferentes também, tá certo? Então, diferente do behaviorismo, que mostra o estímulo-resposta, e se você já viu meus vídeos, você sabe do que eu estou falando, estímulo-resposta,
A Gestalt vai mostrar uma coisa dentro disso, que tem o estímulo, tem a resposta. Só que o estímulo, lembra do ambiente, estímulo? O estímulo, ele tem uma série de características, de formas que, dependendo dessas formas e características, a nossa percepção muda, e se a nossa percepção muda, a nossa reação muda também. Calma que eu vou dar um exemplo, talvez esclareça para você, beleza? Então vamos lá. Duas relações importantes, certo? Comportamento, estímulo físico, tá? O nosso estímulo físico. E o comportamento vai reagir, vai ser diferente quando a gente observar o ambiente, né? Diferente da sua realidade, da forma diferente, né? Existe um ambiente dessa forma, a gente está enxergando ele de uma forma diferente, tá certo? Bom, para exemplificar o que eu estou falando, que é a ideia principal, eu vou dar dois exemplos aqui que vai te esclarecer, certo? O primeiro exemplo, que o livro dá magistralmente, que é muito bacana, isso já aconteceu com muita gente, já aconteceu comigo. Você está lá no centrinho do bairro da sua casa, foi comprar um pão à tarde vindo do trabalho e passa do outro lado da rua alguém muito, mas muito semelhante com um parente seu. E você então, naquela rápida percepção, o cumprimenta de alguma forma. Opa, fulano, quando ele olha para você e ele não tem muitas reações. O que aconteceu? Aí você dá um oi, opa, fulano não reage, e aí você, ao chegar mais perto, percebe que não é o fulano. O que aconteceu aí, certo? O que aconteceu a gente vai ver depois no próximo exemplo, que eu vou explicar os dois exemplos. O próximo exemplo é... Eu procurei esse vídeo, galera, eu não achei, eu ia deixar o link aqui, tá? É de uma série de vídeos chamadas Truques da Mente, tá? Tem no YouTube, é muito bacana, é um programa, também tem um programa. A situação é o seguinte, tem uma pessoa em uma sala comprida, como se fosse um corredor largo, só que essa sala é montada de madeira, assim, tal. E ela fica dentro de um outro salão, é uma experiência, né? E aí a pessoa tá em cima de uma plataforma, tá certo? Tipo de uma caixa, com uma bandeja com copos, lógico, copos de plástico. Uma bandeja com copos. Aí o que acontece? Tem as paredes, tá certo? E tem o fundo lá, branco, de alguma cor. E você tá segurando. O que acontece, eu não vou lembrar dos detalhes, tá? Mas o principal que você precisa saber é isso. Você tá segurando a bandeja. E aí as paredes laterais, elas começam a andar para trás. Você tá parado aqui, a parede começa a fazer assim, ó. Passar. A impressão que dá é que você está andando, mas na verdade é a parede que está andando para trás. Qual é a parte interessante? A parte interessante é que a pessoa que está naquela plataforma, tipo de uma caixinha de madeira, segurando aquela... a bandeja, ela desequilibra. Porque as percepções dela foram ativadas por causa do movimento da parede. E a impressão que deu é que o corpo dela estava em movimento. Naquele momento, o estímulo do físico do corpo vai ser enganado e vai dar a entender que ele estava andando. Numa confusão de sentidos, você vai receber alguns impulsos de andar e não andar, e você vai se desequilibrar, porque as coisas estão se mexendo e você não. E aí você vê no vídeo muito engraçado as pessoas se desequilibrando paradas, assim, nada acontecendo, elas estavam paradas, daqui a pouco elas desequilibram e as coisas caem. É muito interessante. Então, o que a gente viu aí? O que aconteceu, certo? Aconteceu o seguinte, aconteceu um erro da percepção. Nós percebemos a realidade de forma errada, certo? Por quê? Por causa da sua forma, certo? A forma como a realidade se apresentou, como o ambiente se apresentou e a sua forma, fez com que nós percebêssemos errados. A gente sofreu uma ilusão de ótica, tá certo? Bom, o que acontece nessas duas pontuações de importante para a gente saber? Essas duas pontuações mostram pra gente, esses dois exemplos, que fizeram com que nós tivéssemos comportamentos errados por causa do ambiente que apresentou formas diferentes, tá? Aí vamos explicar o primeiro exemplo aí, tá? Explicando o primeiro exemplo, o que aconteceu foi o seguinte. Você viu a pessoa que você deu tchau, certo? Por que você deu tchau? Vamos entender... Dois pontos que a gente vai trabalhar. Lembra que eu falei dos dois pontos lá em cima das relações? Primeira relação física, né? Do estímulo físico. A segunda é que o seu comportamento pode ser diferente segundo a sua forma de observar a realidade. Se você observar a realidade de uma forma diferente, o seu estímulo muda,
comportamento muda, sua reação muda? Ela mudou nessas duas situações. Na primeira ela mudou, por quê? Porque a sua reação àquela pessoa foi de cumprimentá-la. Primeiro, você estava num ambiente propício a perceber e entender que aquilo era possível. Como assim era possível? Eu estou no meu bairro, aquela pessoa também mora no bairro, de vez em quando eu vejo ela por aqui também. Então, é normal aquele tipo de situação acontecer vez ou outra. Então, o meu cérebro, a minha percepção, já entende essa questão e ela, automaticamente, como a pessoa aparenta ser próxima, como a pessoa aparenta ser um próximo, um conhecido de alguma forma, você meio que automaticamente cumprimenta. Porque todo o ambiente e a forma daquela pessoa, eles dizem para a sua percepção que aquilo está certo, que aquela pessoa provavelmente é ela. E você então, numa resposta, num comportamento, você cumprimenta. Só depois de chegar mais próximo, você percebe que não. Uma coisa que você tem que entender, você viu como é que os sentidos, o nosso comportamento, ele muda conforme a forma das coisas que nós percebemos? Como é interessante, essa é a proposta da Gestalt, estudar essa questão específica, tá? Agora, se você estivesse numa cidade mais longe, fui para Minas Gerais, moro em São Paulo, como eu, fui para Minas Gerais. E aí eu tô no centrinho de Minas Gerais, no centrinho não, vai, em um lugar que não é tão movimentado, mas é uma rua assim que tem algumas casas, e passa alguém muito parecido com um conhecido meu. Provavelmente eu não vou cumprimentar. Qual vai ser a minha reação? Nossa, parece o fulano. O que mudou? Se também parecia muito com uma pessoa próxima. O que mudou é que aquela forma, ela recebeu todo como é que eu posso falar? Um bloco de ideias, de percepções em volta, que fez com que você entendesse que não seria possível, nessa situação, aquela pessoa estar ali. Provavelmente porque você nunca ouviu falar que essa pessoa foi para Minas Gerais, ou você está muito longe da sua casa e você nunca ouviu falar que essa pessoa estaria lá. Então a possibilidade dela estar lá é muito difícil. Então você já entendeu que pode não ser ela, provavelmente. Então você não cumprimenta e o seu comportamento, a partir desse estímulo, por entender isso, vai ser um comportamento diferente. Então você tem uma forma, você tem um ambiente que fez você se comportar de uma forma diferente, tá certo? No caso do garçom, foi a mesma coisa, tá? Aconteceu um movimento, o que ele estava observando, as formas, indicavam uma coisa para ele, e na verdade foi uma ilusão de ótica. Ele estava sendo enganado e ele perdeu o equilíbrio porque aconteceu uma espécie de confusão ali na percepção dele e na reação física dele, tá certo? Então, isso aqui é uma coisa importante, principal, sobre o que a Gestalt tá querendo dizer quando ela fala que existe uma forma de perceber as coisas, né? Como a percepção reage ao enfrentar, ao encarar, a lidar com uma forma diferente, certo? E aí nós vamos a um próximo ponto importante, que é a questão de que quando nós procuramos, quando nós enxergamos e quando nós, no nosso processo de dia a dia, observamos as coisas, como eu disse no vídeo anterior, vocês lembram que a nossa percepção, ela procura formas simples, com características simples, tá? Isso tem um porquê, tá? Que eu vou falar no finalzinho do vídeo na explicação. O que ela procura nessas formas quando ela olha, certo? Quando a pessoa que estava desse lado da rua olhou para o outro lado da rua, ela estava procurando o quê? Porque assim, por que ela achou que era o parente dela? Que construção que existiu ali que a percepção dela falou, não, é o fulano, né? O que aconteceu? Aconteceu é que o que ela viu carregava algumas características. E a sua percepção, ela procura essas características. E ela junta essas características. Por mais que o que você esteja vendo não seja tão claro assim. Mas a sua visão, a sua percepção, ela procura essas características. Tá certo? Ela quer montar uma figura. Ela quer montar uma imagem que tenha essas características. Equilíbrio,
simetria, tá certo? Ela procura estabilidade e simplicidade. Ela quer montar uma imagem que tenha essas características. Nossa, Eugênia, mas por que ela quer montar essa imagem, né, com essas características? Vou ler a frase que o livro magistralmente conclui explicando. O porquê que a nossa percepção procura essa boa forma. Por que isso é importante para a nossa percepção? Certo? O livro diz assim: quando eu vejo uma parte de um objeto, certo? Estou vendo a parte de um objeto. Ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma. A gente tem uma tendência de tentar olhar aquele objeto e simplificar aquele objeto, certo? Então existe o equilíbrio da forma, certo? Para que isso? Para que isso acontece na nossa percepção? Para garantir o melhor entendimento do que nós estamos percebendo, certo? Por quê? Porque a gente precisa entender o que nós estamos percebendo. Então, esse processo de percepção da forma busca uma boa forma para que ele consiga perceber, certo? Então, quando ela buscou na necessidade, quando você percebeu que podia ser um parente, ela fez uma construção simples da possibilidade que poderia ser aquele parente, então você teve a resposta de que sim, poderia ser aquele parente, porque ela teve as características, ela construiu essa possibilidade, certo? Vocês vão lembrar um pouquinho, para melhorar isso aqui, vamos lembrar que a percepção ela faz isso de forma automática, né? Como a Gestalt propõe, existe um padrão básico e simples, geral, universal, certo? Em todo mundo, para todas as coisas. No que? No que se diz respeito a perceber, né? Todo mundo, todas as pessoas, na sua forma funcional, mental, vão procurar isso, vão procurar simplificar e ir para um melhor entendimento do que está sendo enxergado. Vocês lembram que eu coloquei esses exemplos aqui? Esses exemplos mostram o quê? Que por mais que tenha um monte de viagem aqui, a gente enxerga coisas muito simples. A nossa percepção monta isso. Eu vou voltar um pouquinho, né? Eu vou voltar nessa ideia aqui, ó. Aqui são 4 palitinhos, né? Só que se eu chegar perto, olha no meio, o que você está vendo? Provavelmente você está vendo uma bolinha, né, no meio dos quadradinhos. Só que perceba, não é uma bolinha. A ponta dos quadradinhos é quadrada, né? Não tem como formar uma bolinha. Mas por que formou uma bolinha? Porque a sua percepção, ela procura formas simples, equilibradas, simétricas, certo? Que vão fazer com que ela entenda aquela imagem. Porque o objetivo de observarmos não é você ficar maluco, é você compreender o que está sendo visto. E para isso existe uma ação da sua percepção, que é procurar essa boa forma, com essas características, certo? Bom, para exemplificar também, eu vou te dar um outro ponto importante sobre como é que a dimensão das coisas e como a desorganização de alguns objetos, eles modificam o nosso comportamento através da percepção. Lembrem, eu vou ter um comportamento, só que antes eu vou perceber. Então, eu percebo e depois eu vou ter um comportamento, certo? Então, o meu comportamento vai mudar dependendo do quê? Do tipo de percepção que eu estou tendo, certo? Espero que eu não tenha cobrido o microfone, tá? Então, vamos lá. Essa outra aqui, ó, essa figura é sensacional. O que o estudo propõe com essa figura? Essa daqui de cima, tá, gente? Ó. O que o estudo propõe com essa figura? Se você observar rapidamente essas duas figuras, eu perguntar para você assim, olha, qual é a que tem a linha horizontal maior? Se você olhar rapidamente, provavelmente você vai achar que é a figura de cima, que a gente chama de figura A. Talvez você ache que é a figura A. Por que não a figura B? Porque se você observar, a figura B, ela ocupa um espaço geográfico contido, menor. Só que as duas linhas retas têm o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. O que faz você talvez imaginar que a linha de cima seja maior? Nem que for 1 milímetro maior. É porque o espaço que ela ocupa geográfico é maior, né? Como assim maior? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Se você observar aqui, ó,
esses dois tracinhos, eles estão para onde? Para dentro, tá vendo? Então, a imagem acaba aqui. Agora, essa imagem não acaba aqui, ela acaba na dimensão extra, lá fora, ó. Então, a impressão é que essa imagem toma mais espaço. Consequentemente, você entende, percebe e acha que essa linha é maior, mas não, elas são do mesmo tamanho, certo? Isso daqui é um exemplo para a gente entender como a nossa percepção ela pode passar por ilusões de ótica de uma forma muito simples, né? Mas entendendo que sempre a nossa visualização, a nossa percepção visual procura uma forma simples de entender as coisas, de perceber, certo? Outro exemplo interessante e outra pontuação importante dentro dessa ideia, né, é que vai surgir a relação de figura e fundo. Eu não vou falar muito sobre isso, que não é necessário, porque vocês já devem ter entendido a proposta aqui, mas quanto mais claro é o objeto de observação, mais destacado ele fica, certo? Então, por exemplo, eu estou aqui. Se tivesse um monte de tranqueira ali atrás, eu ia me misturar, a atenção de vocês ia para um monte de coisa. Tem gente que tem déficit de atenção, que eu me mexo, a pessoa já se perde no que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Tem imagem, tem forma, que se ela não for clara para a nossa percepção, ela se mistura com o fundo, ela se mistura com o restante do que tem apresentado para você. Uma das coisas interessantes, que deve ser a capa desse vídeo provavelmente, é aquela ilustração que eu vou mostrar aqui do rosto e do vaso. Qual é a proposta dessa ilustração? É você entender que dependendo de como está o seu foco da sua percepção, você vai ver uma coisa e dificilmente você vai ver outra. Você não consegue ver as duas ao mesmo tempo, porque você está focando em uma ou em outra. A sua percepção está buscando essa boa forma, né? E como as duas estão muito misturadas, fica difícil você perceber as duas ao mesmo tempo. Geralmente ou você percebe uma ou percebe outra, né? Olha que interessante isso daqui. É a famosa figura aí do vaso, né? E dos rostos. Olha que bacana. Deve ser a capa do vídeo essa figura. Então ela tem essa proposta de visão, tá? Para nós entendermos que se aquilo que estamos para perceber não está claro, isso vai causar essa ilusão de ótica e essa dificuldade de percepção, tá certo? Bom, por que isso é importante? Porque esse meio geográfico, que é o ambiente, ele vai influenciar a sua forma, tá? Essa imagem, essa forma, do jeito que ela se apresenta, ela vai influenciar no meu comportamento, tá certo? E ela vai, inclusive, mudar e burlar a nossa percepção, certo? Bom, é isso, tá? Vamos lembrar de novo para que serve essa ideia da Gestalt, tá certo? Para que serve essa ideia de entendermos que a percepção busca boa forma? Vou ler de novo. Olha, isso aqui é um resumo que explica, tá? Quando eu vejo uma parte de um objeto, ocorre uma tendência à restauração do equilíbrio da forma, garantindo o entendimento do que estou percebendo. Então é para isso que nós procuramos a boa forma, certo? Galera, é isso aí. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, te ajudado. Você não pode perder o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar sobre meio geográfico e meio comportamental. Muito bom. É uma continuação sempre do conteúdo, então é uma continuação do texto que nós lemos até aqui, tá certo? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, tem links, tem livros que eu estou indicando muito bons aqui no link do canal. Faça suas compras na Amazon pelo link, isso ajuda o canal. Beleza? A gente continua trazendo muito mais conteúdo, tá bom? É isso aí, galera. Não se esquece, curte pro vídeo indicar os nossos vídeos, o YouTube indicar os nossos vídeos. Compartilha pro pessoal conhecer o meu canal e conteúdo, tá certo? Se inscreve no canal se você não é inscrito, clica nos sininhos que quase todo dia tem vídeo aqui, tá certo? E eu acho que é isso. E deixa aqui nos comentários se te ajudou, tá certo? Muito obrigado, então valeu, até o próximo vídeo e um abraço a todos. Valeu!